Oi gente, tudo bem? Faz uns dias que eu prometi no Instagram que eu ia vir aqui contar pra vocês o que aconteceu. Eu demorei um pouquinho porque eu não queria falar sobre, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui mesmo. Eu tô no carro dos meus pais agora. Eu acabei de sair de uma aula, vim pra dar outra e me deu essa vontade de fazer o vídeo agora. E como eu sei que essa vontade não vai aparecer de novo tão cedo, porque eu realmente não quero falar sobre e tenho evitado ao máximo, eu achei melhor já fazer de uma vez pra arrancar o band-aid. E é engraçado pensar porque quinta-feira passada eu tava muito triste, numa situação bem frustrante assim, mas por uma outra razão. E hoje eu tô muito triste, bem frustrada por uma razão completamente diferente. A minha vida esse ano realmente deu muitas reviravoltas. Apesar de ter sido o ano que eu mais cresci na internet e mais consegui produzir conteúdo, tá sendo até o momento o ano mais difícil da minha vida. Eu não costumo falar sobre porque eu não gosto, mas eu sofro com problemas de saúde mental há muitos anos. Sou diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e depressão. A primeira vez que eu fui diagnosticada eu tinha 15 anos. E desde então eu venho fazendo tratamento, tenho tido períodos melhores, mas esse está sendo o período mais difícil da minha vida. Porque tem acontecido muita coisa, esse ano aconteceu coisas inacreditáveis. E na verdade, desde que a pandemia começou, a minha vida toda virou de ponta cabeça. E eu venho tentando tirar o melhor disso tudo, da melhor maneira possível. Só que chegou um ponto que, tipo assim, eu não sei se eu consigo mais. Tá sendo bem difícil, bem desgastante. E eu acabei dando mais uma baqueada por conta disso tudo que aconteceu semana passada. No começo do ano eu trabalhava num emprego de 8 horas por dia, que não tinha nada a ver com dança, nada a ver com internet, porque eu precisava muito do dinheiro. Só que aí começou a acontecer umas situações muito extremas no trabalho, e estavam afetando muito a minha saúde mental definitivamente, assim. Eu vou até deixar o vídeo com um alerta de gatilho, porque eu tive que sair do trabalho porque eu tava pensando em me Então eu optei por sair do trabalho. E foi muito difícil tomar essa decisão de sair daquele trabalho, porque estava sendo minha fonte de renda mais estável até então, desde sei lá quanto tempo, porque eu sempre fui só professora de balé, nutricionista, prestadora de serviços. E aí eu finalmente tinha um emprego CLT que me pagava mensalmente, que me dava uma certa estabilidade, mas eu estava muito infeliz lá e passando por questões muito problemáticas dentro desse trabalho. Eu prefiro não falar sobre por enquanto, por conta do medo do famoso processinho. Enfim, eu prefiro não entrar em detalhes ainda, porque foi bastante traumático. E saí de lá bem traumatizada, bem no susto, não saí da maneira que eu queria sair. Eu queria arranjar outra coisa pra aí sim eu sair, mas eu não consegui esperar por conta de todas essas questões que estavam acontecendo lá dentro, que estavam afetando muito a minha saúde mental. Então eu acabei saindo desse emprego e arrumei umas aulas pra dar nesse meio tempo, mas foi tudo muito difícil, porque o meu objetivo era tentar ao máximo trabalhar com a internet. Então eu tentei pegar aulas em horários que desse para eu conciliar com a produção de conteúdo e levar a sério. Enfim, eu quero que a internet seja o meu trabalho, que seja a minha fonte de renda, e eu tô me esforçando muito para isso. Vocês veem, eu posto vídeo todos os dias, conteúdo pro Instagram, conteúdo pro TikTok, conteúdo aqui pro YouTube, como shorts, como vídeos longos, participações em podcasts, parcerias com marcas. Eu tenho feito muita coisa para tentar me estabelecer aqui na internet como uma pessoa, como criadora de conteúdo digital, mas é muito difícil. Eu sei que não é de uma hora para outra. Eu tô produzindo conteúdo desde 2020 e agora que começou a engrenar e eu não quero desistir. Então eu optei por aproveitar esse meio tempo que eu tinha saído para tentar me reencontrar e descobrir o que eu poderia fazer e tentar fazer da internet a minha fonte de renda mais ainda. E eu me concentrei bastante em produzir conteúdo, mas vinha sendo muito difícil pela questão financeira mesmo. Porque eu atualmente não ganho dinheiro com a internet de maneira alguma e
eu precisava de dinheiro para sobreviver, porque, enfim, né, a gente eu nunca tive dinheiro, minha família nunca teve dinheiro, eu trabalho desde os 15 anos para me manter, então não dava mais para esperar, e eu fui pegando algumas aulas, algumas recreações, colônia de férias, tudo para eu conseguir um dinheirinho, para conseguir fazer entrar algum dinheirinho, até porque eu queria ir para competições esse ano, festivais, poder aproveitar isso, porque quando eu tava trabalhando 8 horas por dia não tinha como. E eu já tô com 25 anos, então logo eu tenho certeza que essas participações em concursos e festivais vão ficar cada vez mais escassas ou cada vez mais complicadas. E aí eu optei por tentar isso esse ano, participar de competições, festivais, ver o que ia virar. Me inscrevi em algumas audições, me inscrevi em alguns grupos, algumas companhias, pra ver se eu passava pra fazer audições, e enfim. Fui tentando, e nesse meio tempo eu peguei algumas aulas, fiquei fazendo as aulas de balé, as aulas de contemporâneo, e que foram que me ajudaram a manter minha saúde mental, junto com terapia, junto com o Lucas. E aí, desde que eu saí desse emprego, que foi por volta de abril, maio, desde quando eu saí desse emprego, eu fiquei 6 meses tentando essas coisas, algumas aulas aqui, outras acolá. Tentei mandar proposta de workshop para escolas fora da minha cidade, tentei mandar proposta de workshops para escolas dentro da minha cidade. Não recebi nenhum retorno, tentei fechar parcerias, tentei bastante coisa, consegui permuta, mas não consegui parceria, não consegui fechar nenhuma publi. Então, segui tentando e produzindo conteúdo, enfim. E, ao mesmo tempo, eu tinha me inscrito para esse monte de coisa, né? Audição, enfim. Lugares grandes que tem grupos de dança, que tem bailarinos contratados, me inscrevi pra um monte de coisa. Isso lá por volta de abril, maio. Assim que eu saí desse meu emprego, eu saí bem desesperada, então eu saí me inscrevendo pra um monte de coisa. Fui ter retorno de alguma dessas coisas agora, em setembro e outubro. Eu até cheguei a passar pra primeira fase de uma audição de um balé, de uma companhia, né, um balé da cidade, de uma cidade aqui do interior de São Paulo. Mas não pude ir porque o salário era baixo, o valor eu não conseguiria me manter na cidade, eu teria que meio que pagar pra trabalhar, enfim, ia ser bem complexo, então eu acabei não indo. E aí domingo passado, era comecinho de outubro, eu recebi uma ligação de uma empresa grande que eu havia já me candidatado há um bom tempo, me chamando, me ligou num domingo perguntando se eu tinha interesse na vaga, me explicou as atribuições da vaga, não era aqui na minha cidade, né, não era aqui nem no meu estado, pediu para mandar um material, até no dia seguinte, isso foi no domingo retrasado, hoje é quinta-feira, aí eu fui já preparar tudo muito correndo, porque era muito rápido, início imediato e tal, precisava mandar material urgente. Fui preparar tudo, mas antes de eu mandar material, na segunda eles já me chamaram, falaram assim que era uma empresa terceirizada, né? Que eles iam passar para a empresa que era contratante de fato, que pela empresa terceirizada, eles achavam que ia dar certo, mas que eles tinham que passar para a empresa que era quem ia me contratar de fato, para ver o que eles achavam e que eles iam me dar um retorno em breve. Isso foi na segunda-feira. Aí na quarta-feira eles me ligaram e pediram pra eu estar lá na quinta-feira, só que como era em outro estado eu não conseguia estar na quinta-feira. Eu perguntei se eu poderia estar na outra segunda, que foi essa segunda agora, eles mencionaram que sim. Então eu ajeitei tudo minhas coisas, despedi de todo mundo aqui na minha cidade, larguei todos os lugares que eu dava aula, enfim, deixei tudo pra trás pra ir. E assim, é complicado porque desde que eu me entendo por gente era o meu sonho trabalhar como dançarina. Eu gosto de ser professora de dança, mas eu queria muito ter a oportunidade de tentar ser uma dançarina, mas eu achava que eu jamais teria talento pra isso, que eu jamais passaria por uma audição, qualquer coisa desse tipo. E de repente uma vaga ali na minha frente, sabe, com um salário bom, enfim. E aí eu aceitei. Então eu, estudo na quarta-feira. Na quarta-feira eu já fui nos lugares que eu dava aula, já conversei com todo mundo, já expliquei tudo. Foi bem caótico, assim, porque, é claro, estamos em outubro, tinha muita coisa programada para dezembro, que é espetáculo, enfim, então foi bem caótico. Pintei meu cabelo, juntei minhas coisas e saí daqui da minha cidade para ir para lá na madrugada de sexta para sábado. Chegando lá, não vou entrar em detalhes com vocês, não é nada específico da empresa, só não deu certo, por inúmeras questões, assim. Não deu certo. Vocês não precisam saber detalhes. Acreditem em mim, não vai fazer tanta diferença. Eu sei que muita gente talvez não vai entender, porque eu mesma, quando era mais nova, eu
quando vi alguém, tipo a Mico Foguet, que finalmente entrou pro Royal Ballet, depois de anos tentando, enfim, ter dançado a vida inteira. Quando entrou pro Royal Ballet, ficou, sei lá, 3 meses e saiu pra ser médica. Eu não entendi, eu ficava assim, gente, mas se eu fosse essa menina e tivesse uma oportunidade dessa, eu nunca abriria mão, gente. A gente não sabe o que diz. Porque eu cheguei lá e vi que não era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Que não é pra mim. Pode ser pra outras pessoas. É o sonho que eu sonhei a minha vida inteira, essa oportunidade. Mas foi um sonho que eu sonhei sem ter noção da realidade das coisas, sabe? Eu achava que se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu tiraria esse e se da minha vida. Porque desde muito nova eu queria muito uma chance. E eu achava que eu nunca ia conseguir, porque eu ouvi a minha vida inteira que eu era ruim. Que eu não tinha talento, que eu não tinha linha de pé, que eu não tinha linha de perna, que eu não era flexível. Enfim, que eu nunca ia ter uma chance, que eu tinha que me contentar com ser professora, porque eu não ia ter chance como uma dançarina. Então, quando a oportunidade bateu na minha porta, é óbvio que eu achei que era a minha chance de tentar, ainda mais depois de um ano tão conturbado desse, onde eu tava tentando me encontrar. Eu pensei que talvez fosse a minha chance. E é complicado porque eu não queria, eu já tinha falado isso diversas vezes em terapia, que eu não queria morrer com esse e se na minha cabeça. Porque o que me deixava frustrada com essa questão de companhia e etc, e trabalhar como bailarina, como dançarina, é que eu nunca tinha tido a chance de escolher. Quando eu era mais nova eu não tinha chance nem de tentar, porque eu não trabalhava quando eu era mais nova, né? Comecei a trabalhar com 15 anos, só que eu ganhava muito pouco. E tinha escola, enfim, tudo isso, todas essas normas que a gente tem que seguir, né? Depois que eu acabei a escola, fui fazer faculdade, porque é esse o roteiro da vida, né? E eu só tava seguindo. Então fui fazer faculdade, meus pais não tinham condição de me manter para tentar outras coisas, eu não tinha condição de me manter para tentar outras coisas, então fui só seguindo o roteiro. E só agora com 25 anos foi que eu tive a oportunidade de tentar, e uma coisa que me frustrava era isso, sabe? De nunca ter tido a escolha, nunca ter tido uma oportunidade, nunca ter tido a chance de tentar para ver se era para mim ou não. E aí quando essa chance bateu na minha porta, eu não podia perder a chance de tentar. Foi isso que eu pensei, então eu arregacei as mangas e fui. Só que quando eu cheguei lá, gente, não era pra mim. Realmente não dava pra ficar. E eu tava feliz em ir, apesar de estar com o coração partido, porque o Lucas ia ficar. A nossa intenção era que ele fosse depois, tanto o Lucas quanto a Amora, que é a minha gatinha, que eles fossem depois. Mas a gente tinha 1001 planos e chegando lá a gente viu que não era nada disso, sabe? Como eu disse antes, não é nenhuma questão da empresa ou alguma coisa do tipo. É só que realmente não dava pra ficar. Não dava. Partiu meu coração, porque eu deixei muitas coisas aqui pra trás. E voltar... foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Porque eu tinha aberto mão de muitas coisas pra ir. E ter que bater no peito e falar, putz, foi um erro, quero voltar. Foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Porque eu sabia que as coisas que eu tinha deixado pra trás, algumas não iam voltar pra mim. Então encarar essa decisão de voltar, voltar sabendo que eu não ia voltar pro cenário que eu tinha deixado. Era voltar sabendo que eu tinha perdido muitas coisas pra ir e que essas coisas não iam voltar pra mim. Oportunidades, emprego. Então foi muito doloroso. Eu fui chamada de inconsequente algumas vezes por ter ido e por ter voltado. Eu não acho que foi inconsequência. Eu acho que eu precisava tentar e ver com os meus próprios olhos. Eu não podia ficar com esse si pro resto da minha vida. Então eu pensei que talvez esse fosse o momento. E minha última chance, diga-se assim, apesar de ser a primeira. Então eu precisava tentar. Eu sei que muita gente não vai entender que eu precisava tentar. Muita gente não entendeu que eu precisava tentar. Muita gente não vai entender que eu precisava voltar. Muita gente não entendeu que eu precisava voltar. Eu fui muito bem recebida na volta por algumas pessoas, por outras nem tanto. E encarar isso tudo é muito doloroso. E resumidamente foi isso que aconteceu. Eu tô tentando me reerguer. Não é
é fácil porque agora eu tô passando muito apertado financeiramente. Porque eu não tinha dinheiro. Gastei o dinheiro que eu não tinha pra ir. E o dinheiro que eu não tinha pra voltar. Dinheiro meu, dinheiro do Lucas. Pra eu poder falar que eu tentei. E eu tentei. Acredite quem quiser, eu tentei. Acredite quem quiser, eu não fiz isso pra magoar ninguém. Pra atrapalhar ninguém. Eu fiz porque eu precisava tentar. E voltar pra trás foi uma coisa mais difícil que eu fiz. E graças a Deus eu pude contar com o apoio integral do Lucas e de vocês que me acompanham aqui e no Instagram. Eu não gosto de me expor, de me mostrar vulnerável pra ninguém. E eu precisei, porque eu me senti no fundo do poço. Eu tô... Eu tô lutando muito com a minha saúde mental nesse momento. Eu acho que eu nunca estive tão mal, psicologicamente falando. Tá sendo definitivamente o momento mais difícil da minha vida, porque é o sonho da minha vida. Era, né? O sonho da minha vida. Um dos maiores deles. E quando a oportunidade bateu na minha porta, eu vi que era ilusão, sabe? Então eu fui sentindo, conforme eu tava lá, os meus sonhos irem se despedaçando aos pouquinhos. E com isso toda a esperança que eu tinha foi indo embora junto. Porque eu sei que não é verdade, mas a minha cabeça fica repetindo pra mim que eu estraguei tudo. E que eu já tentei de tudo. E minha cabeça fica me dizendo que eu não tenho mais nada pra oferecer e que o mundo também não tem nada pra me oferecer. Mas eu sei que não é verdade. Mas fica difícil não acreditar quando a sua cabeça fica repetindo isso 24 horas por dia. Ainda mais que agora eu perdi muitas turmas que eu tinha antes de ir. Entre outras coisas. Muita coisa mudou. Eu sei que não dá pra voltar a ser como antes, porque eu tô diferente. E todo mundo tá diferente. Por conta disso, eu sei que as coisas têm consequências. Mas eu quero seguir, sabe? Eu quero sair desse ano viva. Pra eu ter força pra ano que vem fazer coisas novas e tentar coisas novas. Apesar de não saber que coisas são essas, porque eu sinto que eu já tentei de tudo. Resumidamente foi isso que aconteceu. Eu tava começando a me reerguer aqui na minha cidade. Apareceu uma chance fora. Eu fui. Deu errado. Eu voltei. Sem a chance de fora. E sem as coisas que eu tinha aqui na minha cidade. E é isso. Foi isso que aconteceu. Eu tô tentando muito tentando me reerguer. Eu não tenho me sentido eu. Eu não tenho sentido vontade de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu sempre lutei com esse peso da depressão e da ansiedade, mas agora tá mais pesado do que nunca. E eu ainda tô lidando com esse luto do sonho que era um dos sonhos da minha vida e morreu. Eu sei que tem muitos outros sonhos pra eu sonhar. E é por eles, pelo Lucas, pela minha família, pela Amora, por vocês que eu continuo. Mas pra quem queria saber o que aconteceu, é isso. Eu me sinto culpada, eu me sinto perdida. Eu me sinto uma criança que acreditou que um fado do dente, Papai Noel, e descobriu que não é verdade, sabe? É mais ou menos isso que eu tô sentindo, assim. Mas agora eu quero tentar novos projetos. Eu quero muito, agora mais do que nunca. Não só pela questão financeira, mas por uma questão de tipo, do que eu acredito, assim, sabe? Abrir
turmas online para adulto, intermediário, porque eu quero fazer do mundo da dança um mundo melhor e eu sinto que eu tô fazendo isso numa escala bem pequena e eu queria tentar fazer numa escala maior, para que as pessoas que vieram depois de mim não passem as coisas que eu passei, que eu sei que ambientes de dança muitas vezes proporcionam. Então eu quero diminuir esse dano. Então, resumidamente é isso. Eu agradeço pelo apoio de vocês, todo mundo que me mandou mensagem, todo mundo que me mandou uma palavra de carinho, todo mundo que... Enfim, tem seguidor me mandando mensagem todo dia até hoje. Eu ainda nem contei o que aconteceu, mas todo dia pra certificar de que eu tô bem. E isso me dá esperança e a sensação de que eu tô conseguindo fazer uma mudança positiva na vida de vocês. Porque sim, um dos maiores sonhos da minha vida era trabalhar como dançarina, como bailarina, mas desde muito nova, o maior dos meus sonhos sempre foi fazer a diferença, deixar uma marca, tornar o mundo um pouquinho melhor. E eu sei que é muito utópico, mas se eu conseguir fazer isso, pelo menos um pouquinho, eu já fico feliz. Então vocês estarem me dando esse apoio e mandando mensagens e se preocupando tem sido um gás diário. Tá sendo muito difícil ainda assim. É muito vergonhoso ter que contar isso tudo. Foi vergonhoso assumir que eu queria ir. Vergonhoso assumir que eu queria voltar. Tem sido vergonhoso diariamente encarar as pessoas que me apoiaram para que eu fosse, agora que eu voltei. Tem sido vergonhoso diariamente encarar as pessoas que tiveram que se adaptar por eu ter ido embora depois que eu voltei. Mas eu espero que isso sirva para alguma coisa. E é isso. Obrigada a quem me apoia, me acompanha. Peço que vocês continuem me acompanhando, se inscrevendo. Talvez os vídeos vão dar uma espaçada agora, porque eu preciso me recuperar do baque. Mas eu continuo aqui, espero que vocês continuem também. E se você também está passando por questões de saúde mental, entre outras coisas, recomendo que busquem ajuda profissional e falem com as pessoas que vocês amam e que amam vocês. É isso, um beijo.